IPB, com Lídia Dickel e Bruna Vêncio. Bom dia, ouvintes, dia. Espectadores do programa Manhã IPB. Agora, terça-feira, o programa acontecendo às 10 horas da manhã. Eu sou a Lídia Dickel. E eu sou a Bruna Vêncio. E nós vamos ficar com você até às 11. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Léo Campanha. Ele é seminarista, diácono e é professor da Escola Dominical também. E ele já fez parte com a gente da Igreja Presbiteriana de Penhas muito tempo, né, Léo? Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto, né, Bruna? Sim, um assunto importante, relevante. Eu não vou falar os temas clichês que envolvem esse assunto, mas é um tema que precisa ser conversado principalmente dentro do meio cristão. Nós vamos falar sobre pornografia, comportamento sexual entre os cristãos. Nós chamamos o Léo para conversar com a gente porque ele já deu algumas palestras sobre esse assunto, né? E só confirmando, né, o que a gente já comentou, é um tema relevante entre os cristãos também, né? Acho que as expectativas não, mas as estatísticas entre os não cristãos já é algo relevante, dentro dos cristãos também, né? E a gente precisa falar sobre isso porque é algo que primeiro está presente na nossa comunidade, na Igreja de Cristo, né? E que é um problema, né? Vamos colocar já assim, que é um problema. Mas a gente vai desenvolver o assunto hoje com o Léo e vamos começar já falando, né, sobre o que significa pornografia, Léo. Como é que você definiria esse termo, pornografia? A definição de pornografia, eu peguei uma definição mais próxima do dicionário, né? Legal. Que seria, então, vídeos com conteúdo sexualmente explícito, fotografias, mas nos nossos tempos tem algumas atualizações nesse conceito. Então, textos que levam a pessoa a pensar nesse tipo de conteúdo, né? E quando eu penso na nossa realidade, o que a gente tem visto, ao que os nossos adolescentes, né, estão expostos a clipes musicais, eu não tenho medo nenhum de falar que para mim é um problema sério assistir um clipe da Anitta. Né? Então, me incomoda também. É explícito? Não, totalmente explícito não, né? Mas já tem muita coisa ali que está sendo mostrada, né? Muita coisa sendo exibida. E isso está presente para as nossas crianças, né? Qualquer um consegue assistir lá um multishow, pegar um programa de clipe lá e todo mundo tendo acesso a isso, né? Então, a gente poderia dizer que a pornografia talvez seja tratar o próximo de forma sexualmente incorreta. E a Bíblia coloca bem isso, né? De uma forma sexualmente incorreta. Foi exatamente o que você colocou. E ela tá presente em vários tipos de mídia hoje, né? Ele falou da questão dos vídeos, falou das fotografias também. Quantos de nós não tem Instagram, não tem alguma rede social que compartilha fotos que muitas vezes são complicadas, né, da gente ver. Em algumas tem até o versículo na legenda. E tem o versículo. Estamos falando de cristãos, né, gente? Né? Mas nesse sentido, num sentido bem pejorativo. Mas sim, da pessoa não ter a sensibilidade de perceber que o que ela está expondo e o que ela quer que as pessoas entendam com aquilo é incompatível. Verdade. É totalmente incompatível. Né? Verdade. E pode falar. E aproveitando que você falou na Bíblia, eu queria perguntar para o Léo, quais são os entendimentos bíblicos que a gente pode citar nesse assunto? Olha, tem alguns versículos que deixam muito claro, né? A gente tem que entender que a Bíblia, naquela época, não existia pornografia com esse nome, né? Mas a pornografia vem de porneia, um termo grego. Mas o que a gente precisa entender é que a Bíblia trabalha com princípios, muitas vezes. Muitas vezes não está explícito o que deve e o que não deve ser feito, mas o princípio te diz isso, né? Então, eu trouxe aqui algumas passagens. Se a gente pegar Mateus, capítulo 5, verso 28, Jesus Cristo está falando: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Eu não consigo imaginar a pornografia
sem você olhar para aquelas pessoas que estão ali sem um desejo impuro. Né? Você não tem como olhar para um conteúdo explícito desse sem que isso te traga desejos sexuais, né? Se a gente vai para a primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né? Os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Né? Então a gente já tem a origem, que não é uma origem de Deus. Se não é de Deus, é pecaminoso. Então a gente pode ir para Efésios 5, 3. Mas a impuditícia, né? Que é a imoralidade, né? A imoralidade, a impuditícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem se nomeiem. Gente, rapidinho, se você olhar hoje, está completamente distante disso, né? É. Não... Eu penso nos dois níveis que ele falou, né? Ele falou do pensamento, né? Não é pra gente nem ter esse tipo de pensamento e nem se nomear, nem falar algo desse tipo, né? É algo que não deveria fazer parte, né? E hoje a gente sabe que está muito além, muitas vezes, de conversar, né? Ou talvez não se nomeiem, mas se pratique em secreto, né? Sim. E aí, só para a gente completar aqui, poderia citar diversos outros, mas um que eu gosto muito que é Filipenses 4:8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Então, assim, o que eu gosto na Bíblia é que ela é completa, né? Então, a gente fala assim, o que você não tem que fazer, o que você não tem que pensar e aquilo que você tem que pensar, aquilo que tem que ocupar a sua mente, né? Sim. E tem como trabalhar isso, né? Tem. Eu queria, Léo, que você citasse alguns dos dados que a gente estava conversando sobre, né, o porquê que a gente está... Por que esse assunto hoje é relevante, né? Qual que tem sido o alcance aí da pornografia, segundo as pesquisas mais recentes? Tá, eu vou apresentar alguns dados, alguns um pouquinho mais antigos, outros mais recentes. Todos eles estão disponíveis em sites que ou trabalham especificamente com esse assunto, no combate à pornografia, ou são jornais famosos, né, como Telegraph, The Mirror, que a gente estava falando, né? Sim. Então, tem um site, chama Just One Click Away, né, parte do ministério do Josh McDowell. Ele é um autor famoso, cristão, e ele coloca que 1 de cada 4 pesquisas na internet são sobre pornografia. Gente, então, 25% do que é pesquisado na internet, isso é um dado antigo, né? A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia. A idade média, isso aqui é uma coisa importante para quem está nos ouvindo, né, ou nos vendo. Muitas vezes a gente acha que a pornografia é um problema adulto, né, um problema de um adulto solteiro, né? Talvez a nossa ideia hoje aqui quebrar um pouco essa ideia, essa imagem errada, né? Para a gente ter ideia, para a gente ter uma noção, a idade média da primeira exposição à pornografia é aos 11 anos. A idade média. Se é média, obviamente tem pessoas que foram expostas anteriormente. E esse foi o meu caso, né? Eu fui exposto à pornografia antes dos 11 anos. Minha família não era cristã, né, protestante, era cristã católica, mas aquele conceito de criar o filho homem e tudo mais, né, e acaba às vezes cometendo algum tipo de deslize, né? Agora tem umas coisas muito interessantes, né? A pornografia aumenta a infidelidade matrimonial em 300%. Então o fato de um dos cônjuges... 300%, gente. Então, é dentro do espaço ali de quem consome pornografia, o divórcio é 300%, a infidelidade é 300% maior. Ou seja, quem tem esse hábito, essa mania, a probabilidade... O filme fala isso. No filme dos mais conhecidos cristãos fala A Prova de Fogo. O problema começa com pornografia, com o rapaz casado acessando pornografia. Em 56% dos casos de divórcio, uma das partes possui um interesse obsessivo por pornografia. E aí a gente pode falar do tamanho do mercado, né? Um mercado hoje de mais de 15 bilhões de dólares. Né, uma pesquisa lançada pelo Telegraph. Um dos sites mais famosos de pornografia, eu não vou citar o nome aqui por motivos óbvios. Mas obrigada, achamos que a pessoa vai ouvir e saber qual é. Não, eu espero que você não saiba, mas também não pesquise. Espero que não saiba, mas... 35
E aqui a gente também já começa a quebrar uma outra imagem, que a pornografia é algo meramente masculino, né? Então, 35% do consumo de pornografia feita no mundo hoje é feminino. Gente. 35% do consumo é feminino. E aí uma outra coisa preocupante para a gente, né, que pegando essa estatística entre as mulheres, as brasileiras são as que mais consomem no mundo. Você tá de brincadeira. Eu queria estar, né, mas não estou. E um outro dado bastante interessante é que 80% do tráfego, o tráfego de pornografia em smartphones é feito por mulheres entre 18 e 34 anos. Que isso? Então, o homem tem um outro perfil de consumo, né? Provavelmente em frente ao computador, né? Mas é algo impressionante, né? Então, a gente poderia entrar aqui em diversas estatísticas. 35% dos downloads feitos são pornografia. 8% dos e-mail, gente, 8% dos e-mails mandados diariamente contém conteúdo e-mail, né? sexual. E 20% dos homens confessam que veem pornografia no horário de trabalho. Já está descontrolado. Sim, isso é uma questão caso, entre né? empresas bem recorrente. Então, assim, eu trabalhei num grande banco, né? Lá você tinha políticas que era impossível você acessar pelo computador, né? Teoricamente impossível, né? Mas hoje em dia, com acesso à internet pelo celular, isso acabou, né? Tem algumas teorias que dizem que a indústria pornográfica é a que conduz a algumas decisões tecnológicas, dado o tamanho do mercado e a forma como é usado, acesso à internet, velocidade, né? A gente está com a velocidade de internet hoje que você acessa um vídeo em Full HD. Então, são algumas estatísticas alarmantes. Acho que uma outra interessante que eu falei com a Bruna aqui em 2006, apenas em 2006, o tempo de vídeos que foram assistidos nesse site, ele é equivalente a mais de 524 mil anos. Se fosse uma pessoa assistir, ela gastaria 524 mil anos. Então, é um volume absurdo de conteúdo disponível. É uma quantidade absurda de pessoas que acessam. Só que é algo que fica longe aos olhos das pessoas. É algo que você faz, trancado em casa, na porta, trancado no seu quarto, né? Então, é algo muito perigoso e totalmente devastador, né? Totalmente devastador. Sim, acho que pelos dados que o Del falou agora, eu vou destacar 3 aqui, que tem sido, pelo menos pessoalmente, mais alarmante, né? O primeiro é o início do consumo da pornografia, né? E como eu falei anteriormente, os tipos de mídia estão muito democráticos agora. Então, você pode ouvir, você pode ver, você pode consumir através de um vídeo, né? O tempo que as pessoas começam a consumir isso é por volta de 10, 11, 12 anos, né? Então, crianças entrando aí numa juventude, mas crianças, né? Pessoas muito novas. E uma das questões que eu lembrei agora foi sobre não é nem a banalização, mas eu poderia chamar a normalização do consumo de pornografia por mulheres com alguns filmes que têm sido lançados, né? Os 50 Tons de Cinza, se eu não me engano, ele foi lançado se eu não me engano mesmo, gente, porque eu não lembro da época que foi lançado. Uns 4 anos. Uns 4, 3 anos, exatamente, né? E o público que consumiu, né, que foi ao cinema, era majoritariamente mulheres, né? E a temática do filme é uma temática pornográfica, né? Então, isso tem chegado às mulheres de uma maneira, assim, devastadora, né? Sim. E eu falo devastadora porque a gente ainda vai falar aqui sobre as consequências do consumo de pornografia, mas tem chegado sim. Então, hoje, a gente conversar sobre esse assunto apenas para o público masculino não faz mais tanto sentido, né? E posso falar uma coisa? Você falou uma coisa muito interessante, que outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei barbarizada, que foi dos jovens. Os jovens estão consumindo demais. Eu ouvi que tinha um grupo de WhatsApp de adolescentes na escola, que era um grupo para mandar nudes. Ah, sim. A gente não conversou do WhatsApp ainda. Não, mas assim... Mas, gente, eu fiquei em choque. Um grupo para mandar nudes. Gente, olha a gravidade disso. De uma certa forma, né? Muito careta. Né? Exatamente. De uma certa forma, que a gente não pode esquecer que a gente tem vivido
de uma certa forma, numa bolha. A Nós graça, como cristãos, né? nós como cristãos, né? Então, a graça de não Deus... quero sair dessa bolha. Brincadeira. Não, mas é assim, a graça de Deus, ela nos protege de tal forma e o convívio em comunidade, né? O convívio com o corpo de Cristo na igreja, nos auxilia muito nisso. Verdade. Né? De uma certa forma, isso é fundamental, a gente está protegido, mas a gente não pode estar alienado da realidade. Porque se existe resposta, e ela existe, para os problemas da sociedade, somos nós quem temos que dar. É verdade. Nós temos a verdade. Tá bom, eu vou isso. sair da bolha. Não, mas assim, e isso está na Bíblia, né? A gente é tirado, esse é o conceito de igreja, né? De eclesia, é tirado do mundo e enviado para ele. Mas é possível você, no mundo hoje, você não dar uma informação, alguma coisa disso, você vê que a pessoa, quando identifica um problema, e você não querer ajudar e não querer falar, porque é possível, você está bebendo uma água boa, e aí você também vê o próximo ali com problema, né? Eu não sei. Eu falo assim, mas é importante a gente entender, porque aos meus olhos, parece que a gente não consegue comunicar com o público ainda. Né? A gente tem um público que a gente não comunica. Tem. E esse público é que talvez tenham as maiores angústias. As maiores mazelas, né? Estão sofrendo as consequências das mazelas das escolhas. E agora eu volto um pouco, que isso acontece também dentro da igreja. Pastores, por exemplo, com um caso assim, também tem dificuldade de chegar e se abrir também. Aí vai do contrário. Também a gente chega no outro lado também, né? Hoje eu afirmo com toda certeza que não tem, vamos falar assim, grupo, né? Pensando em grupo de pessoas, né? Que esteja totalmente isolado da pornografia. Talvez esse hoje seja um dos maiores males na vida dos pastores, né? Existem pastores que consomem, é um problema sério. E tem uma recomendação de leitura sobre, pensando na vida pastoral, né? Um livro do Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa, né? Da nossa editora Cultura Cristã, onde o Paul Tripp, ele compartilha diversos casos de pastores que o procuram com as maiores distorções possíveis na área sexual, né? E a pornografia tem um papel importante nisso, né? Ela é um impulsionador, Sim, né? É verdade. O que você acredita, Léo, que atrai alguém para pornografia? A gente falou já das estatísticas aqui de homens e mulheres, jovens, né, pastores, crentes. Tá. O que você acredita que impulsiona alguém para buscar esse tipo de conteúdo? Vamos pensar no protestante, vamos pensar no cristão. Eu creio que o primeiro sempre, é a falta de comunhão, de intimidade com Deus. Fato, acredito também. Então, assim, o John Piper vai defender que quando você tem prazer em Deus, você não precisa buscar essas coisas. Então, quando a gente ajusta o nosso relacionamento com Deus, é natural que a gente abandone certas práticas ou que a gente não entre em certas práticas, né? Então, eu creio que a primeira coisa é essa. Outros fatores que a gente poderia colocar aqui, talvez seja a falta de diálogo, né? Você estava trazendo isso antes da gente começar o programa, a falta de diálogo entre os pais e os filhos. Principalmente dentro da igreja, parece que sexo é um tabu muito grande. É um assunto que é tratado abertamente na Bíblia, mas que a gente tem dificuldade em lidar, né? E principalmente porque os pais podem ter receio de, meu filho é tão novo, se eu falar, talvez eu estimule, né? E só que quando a gente vê, o estímulo já está aí. Ele já vai estar sendo exposto, né, a Exato. diferentes comportamentos muito cedo. Então é melhor a gente partir para a guerra já, né, explicando corretamente, né? Porque muitas vezes a criança tem o privilégio, né? Isso é um privilégio indescritível que eu não tive, de crescer, né, dentro de uma igreja, num lar cristão, dentro de uma igreja. Mas e aí, se esse assunto não é abordado, vai gerar curiosidade. E se o pai não aborda, as crianças na escola abordam. Né? Então, uma vez um amigo meu, tem filho pequeno, falou, Léo, as coisas em casa é muito fácil eu controlar. Eu bloqueio o tablet, eu bloqueio o celular. Agora, e quando
o meu filho está com um amigo dele que o pai não tem essa preocupação, né? Então, esse acesso pode vir, né? E por curiosidade, você pode começar com uma coisa inocente, né? E depois é a busca pelo prazer mesmo. E né? é uma coisa, assim, como talvez a maioria dos problemas, você só se dá por conta quando o caso já está muito grave, que é muito difícil se desfazer desse hábito, né? E como todo pecado, né? É muito difícil o processo contrário. A gente teve um curso, acho que na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, acho que mais ou menos um ano e meio, que foi a primeira vez que foi dado, e chamava-se autoconfrontação. E nesse curso, infelizmente eu não consegui concluir, mas havia uma parte do curso que falava sobre pecados escravizadores, né? E a pornografia, a prática da masturbação estava ali. Especificamente para o crente, eu imagino que além do que o Léo falou sobre a falta de comunhão com Deus, a falta de prazer em Deus, né? Isso gera aquele sentimento de, se você é um cristão e você consome isso, você pratica isso, você muitas vezes chega até a questionar a tua própria salvação, né? Porque você você entende que, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele é Senhor e Salvador em todas as áreas da minha vida, mas por que isso aqui é uma coisa que eu ainda luto contra, né? E aí acho que a gente tem que fazer uma divisão, né? De que você precisa reconhecer, quando você reconhece o pecado e luta contra, e quando você simplesmente acha que, eu tenho esse pecado ainda, mas tudo bem. Acho que tem essas duas situações dentro do meio cristão, né? Bom, gente, O Léo ia falar uma coisa? Não, eu estava aqui pensando, eu estou lendo atualmente um livro de um pastor puritano chamado Richard Baxter, né? Todo seminarista tem que ler lá o livro Pastor Aprovado. Como chama? Richard Baxter. E um dos livros que eu estou lendo dele é um pedaço de uma obra, né? A editora aqui no Brasil que publicou, ela pegou uma obra completa e segmentou, chama-se Quebrantamento, né? E ele vai falar muito dessa questão de qual é o sinal do verdadeiro arrependimento. Porque muitas vezes o ficar chateado ou aquele pesar na consciência depois de ter cometido um pecado deliberado não é um grande sinal, né? Isso não é um grande sinal. Se a gente pegar um não cristão que tem lá a lei escrita no coração, né? Ele tem alguns conceitos morais. Quando ele faz algo errado, ele tem essa consciência. Ele se cobra, ele tem um certo pesar, né? Então, o processo de arrependimento é algo muito mais profundo. Né? E depois, mais para frente, lá para o final, a gente vai ver que existe esperança, né, para as pessoas que estão com esse problema, né? Existem passos que essas pessoas podem dar para poder solucionar esse problema, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ela tem que passar pelo arrependimento. Se a pessoa não reconhece, se ela não tem consciência desse pecado, ela não vai ter mudança. Ela não vai ter mudança, né? Mas, pensando ainda na questão da atratividade da pornografia, né? Tem outros aspectos interessantes, que ele é um pecado oculto, basicamente, né? E normalmente associado à masturbação, né? É outro tema polêmico, que não existe uma passagem explícita na Bíblia que condene, né? Alguns usam a passagem de Onã, mas não é aquilo que está sendo condenado naquela passagem. Mas o fato de ser secreto e você obter prazer nisso e ninguém está vendo é atrativo. Mas aí, o que tem de errado no conceito que essa pessoa tem de Deus? Ela esqueceu um dos ones, ela esqueceu a onipresença. Ela esqueceu a onisciência. Deus está ali e Deus está vendo. Né? Então, o fato da gente ter uma imagem correta de Deus, né, a gente compreender corretamente os seus atributos, vai levar a que essa pessoa, no mínimo, reflita. Né? Vai levar assim, minha mãe não está vendo, minha esposa não está vendo, minha namorada não está vendo. Tudo bem, cara, Deus está vendo. Deus está vendo. Sim. Né? Em um dos livros não, mas um dos vídeos que eu estava estudando sobre esse assunto, né, é um vídeo do Vinícius Musselman, do Voltemos ao Evangelho, com o Sacha.
E ele diz... o vídeo todo é muito maravilhoso. Acho que se alguém quiser pesquisar depois no YouTube, vale muito a pena. Ele conversa com o Sacha sobre o tema da pornografia, da masturbação, né? E eles falam sobre como que o cristão, pela falta desse prazer, né? De uma das partes, pela falta desse prazer, ele busca esse prazer em vários outros lugares. A falta do prazer em Deus, né? A falta do prazer em Deus, exatamente. Você considera, Léo, que isso é um tipo de adoração também? A sexualidade também expressa, a nossa sexualidade, ela também expressa quem a gente adora, através do que a gente faz? Isso não tem a menor dúvida, né? O nosso grande teólogo aí, João Calvino, né? Ele já falava que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Nós somos mestres. Tem uma coisa que o ser humano é bom, é em criar ídolos, né? E o que seriam os ídolos? Qualquer coisa que ocupe o espaço que é de Deus. Uhum. Tão simples quanto. A sexualidade ocupa um espaço que é de Deus? Ídolo. Até mesmo a sexualidade dentro do casamento, né? Se ela ocupar um espaço que é de Deus, é ídolo. Uhum. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que a pornografia, a masturbação, ela é um ídolo, né? E ela é um ídolo forte. Quando ela tem um poder de aprisionamento que é utilizado pelo próprio inimigo, pelo diabo, né? Que vem, né, quando a pessoa, depois de cometer o ato, de ter visto, de ter consumido, ela começa a se penalizar e aí o diabo vai usar isso e vai ficar acusando, né? Sim. Isso que eu ia falar antes, essas marcas na alma, tem uma consequência, né? Impossível não ter, porque tudo esse contexto é para usar dentro de um plano perfeito de Deus, que é o casamento. Talvez a gente fale isso mais para frente. Mas o outro dia eu estava conversando com uma moça na igreja e ela tinha feito um curso e ela falou, é impossível não registrar essas marcas na alma. Então, depois acontece coisa na vida sentimental da pessoa que ela traz. Mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Mas o Léo falou uma coisa muito interessante, muito importante, que eu acredito que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é ajudar também. E o Léo destacou uma parte de como começar a resolver esse problema. Eu sei que muita gente está nesse problema e quer sair, mas não tem como. Já ouviu aqui os dados, né? Muita gente. Né? Eu posso só citar, por favor, a respeito das marcas na alma, né? Claro. A gente não pode ser materialista e resumir o homem a matéria somente. Sim. Nós temos alma, né? Nós somos seres espirituais. Obviamente, isso traz consequências na nossa espiritualidade, mas a ciência tem descoberto coisas impressionantes. Olha que a ciência acreditava que o cérebro ele se desenvolvia só durante uma fase da infância, talvez até o início da adolescência, eu não lembro exatamente a idade. Mas cria-se que o cérebro no adulto ele basicamente não se alterava. E pesquisas foram feitas, e isso está disponível na internet, diversos artigos científicos. Os estímulos gerados pela pornografia, ele dispara a liberação de substâncias que são equivalentes a liberadas por uso de drogas estimulantes, né? E que pelo consumo contínuo, é como se novas trilhas, o cérebro se reconecta neuralmente. E, obviamente, com o tempo, se a pessoa se recupera desse problema, essas trilhas vão sendo apagadas da mesma forma como elas foram construídas, mas essas trilhas elas ficam muito naturais, né? E existe uma associação, então, como se fosse de armazenamentos específicos na memória, e que com pouco estímulo você já resgata. Então, quem teve uma experiência nessa área com pornografia, qualquer coisa, você vai lembrar de coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você, não, mas eu tinha 14 anos quando vi isso, né? Mas da matemática e da física o abençoado não lembra, né? Mas esse tipo de coisa volta, né? Então, sim, já existem pesquisas científicas que, pra gente é nítido, né? Além da marca espiritual, sim, existe a marca física também. Que interessante, né? Então, é uma grande luta, mas aquele que está conosco é maior do que está no mundo. Sim, exatamente. É verdade. Eu queria perguntar, antes da gente chamar o intervalo, Léo, o que você acredita que são as consequências do consumo de pornografia? A gente
né, acabou de ver a quantidade de pessoas que consomem, o sexo feminino, o sexo masculino, pessoas jovens. Qual que, especificamente primeiro para o crente, eu acho que depois para o não crente também, mas o que o consumo de pornografia traz para a vida da pessoa? Tem um artigo aí na internet com 26 consequências, né, sobre o consumo de pornografia, né? Eu peguei apenas algumas e acrescentei outra aqui. A primeira é a alienação de Deus, né? A culpa te consome, né? O fato de você saber que está fazendo algo errado, e é impressionante que essa consciência é muito fácil de você ter, é muito natural que ela venha, faz com que parece que você está impuro, que você está sujo para se apresentar diante de Deus, né? Então, a primeira coisa que acontece que é distanciamento de Deus, que é o pior, né? Se você já entrou lá por muitas vezes não está tão próximo, né? Não está com tanta comunhão. Outra consequência é que você fica cego para as consequências. Sim. O pecado ele tem esse poder, né, de cauterizar, né? Você já não sente mais e você não consegue perceber, né, a mudança de comportamento. A gente falou aqui das pessoas que consomem dentro do ambiente de trabalho. Olha que insanidade isso, né? Horário de trabalho, a pessoa saindo para consumir pornografia. E depois, principalmente para os homens, né, mas creio que para as mulheres isso tem se mostrado fato, são as expectativas irrealistas, né? Então, as pessoas olham, assistem filmes, por exemplo, veem revistas, né? As revistas têm Photoshop e os filmes são editados, né? As pessoas consomem drogas para fazer os filmes, né? Tanto os homens quanto as mulheres, cada um pelos seus motivos. E muitas vezes o cidadão vai querer reproduzir aquilo ali em casa e não vai conseguir. E não vai conseguir. Então isso vai fazer com que ele busque alternativas. E aí é onde a depravação vai aumentando. São né? vários níveis de frustração e de depravação que você vai... É como se fosse